Gente, então vamos aqui fazer a revisão de química sobre os assuntos carboidratos, proteínas e lipídios. As primeiras questões serão sobre carboidratos, tá bom? Então vamos lá. Sobre os carboidratos, marca as alternativas verdadeiras. São a principal fonte de energia do organismo. Exatamente, viu? Principal fonte. Por que principal? Porque os lipídios, eles também têm essa função de fornecer energia, mas eles fornecem em menor quantidade. A principal fonte de energia são os carboidratos, então, verdadeiro. Os carboidratos também são conhecidos como açúcares e gorduras? Açúcares sim, gorduras não. Gorduras são os lipídios, então, falso. Esse nutriente está presente principalmente nos pães, ok. Carnes, não. Legumes também, mas em carnes não. Carnes é proteína, falso. E por último, são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, ok, verdadeiro. Segunda, qual a diferença entre o monossacarídeo e o disacarídeo? O mono indica ou seja, é aquele carboidrato que ele é formado por uma molécula. Por exemplo, glicose, que é um carboidrato. E como a gente só tem uma molécula, ele é um monossacarídeo. Agora, o disacarídeo, ele é formado por 2 monossacarídeos. Por exemplo, nós temos esse e está se ligando com o outro. Como nós temos 2 monossacarídeos fazendo ligação entre si, agora nós temos um disacarídeo. Então, respondendo, o monossacarídeo é formado por uma única molécula e o disacarídeo é formado pela união de 2 monossacarídeos. Terceira, aqui, gente, nós vamos organizar quais desses carboidratos estão dentro do grupo dos monossacarídeos, dos disacarídeos e dos polissacarídeos. Glicogênio, gente, ele tá no grupo dos polissacarídeos. Então, a gente coloca o glicogênio aqui. Celulose também faz parte dos polissacarídeos. Celulose. E o amido também faz parte dos polissacarídeos. Glicose, gente. Glicose é um monossacarídeo. Frutose, um monossacarídeo. Maltose, gente. A maltose é um disacarídeo. Ela é formada pela união de 2 glicoses. Glicose mais glicose, tá? Então, ela é um disacarídeo. Galactose, gente, é um monossacarídeo. Ela só é formada por uma única molécula. Lactose, disacarídeo. E por último, nós temos a sacarose, que também é um disacarídeo. Quarta, olha só, essa quarta é pra gente dizer qual é o disacarídeo que é formado quando a gente une 2 monossacarídeos. Pessoal, a união desses 2 monossacarídeos, 2 moléculas de glicose, vai formar o disacarídeo maltose. Gente, essa aqui é um carboidrato presente no malte, que as pessoas utilizam para produzir a cerveja, tá? E a maltose, ela é formada a partir da união de 2 monossacarídeos, 2 moléculas de glicose. B, quando eu tenho glicose com frutose, eu vou formar o disacarídeo sacarose, que nada mais é que o nosso açúcar. Então, a sacarose, ela é formada a partir da união da glicose mais a frutose. E por último, a união entre galactose e glicose, a gente tem a formação do disacarídeo lactose, que está presente no leite. Quinta, quais são as funções orgânicas oxigenadas que caracterizam que a molécula é um carboidrato? Para ser um carboidrato, a estrutura do carboidrato precisa ter 2 funções orgânicas oxigenadas, ou seja, que tem oxigênio,
que é a cetona ou um aldeído. Por exemplo, então aqui eu coloquei 2 moléculas de carboidrato. Então nós temos aqui a glicose. Por que a glicose é um carboidrato, pessoal? Primeiro, que ela tem os elementos químicos carbono, oxigênio e hidrogênio. Segundo, porque ela tem uma função orgânica muito importante, que é o aldeído. Então, como é que eu identifico um aldeído? Ele tem que ter essa estrutura, o carbono, oxigênio e hidrogênio. Assim, ó, carbono com oxigênio com hidrogênio. Essa função nós chamamos de aldeído, que a gente já aprendeu lá no assunto de funções orgânicas oxigenadas, certo? Porém, nós não temos somente essa função no carboidrato. O carboidrato, além do aldeído, pode apresentar a função cetona. Olha aqui a frutose. Por que a frutose é um carboidrato? Ela é formada pelos elementos carbono, oxigênio e hidrogênio, mas, além disso, ela tem a função cetona. Como é a função cetona? Tá aqui, ó. A função cetona tem uma carbonila entre carbonos. Então, nós temos aqui a carbonila entre 2 carbonos, identificando que a função é uma cetona. Então, quais são as funções orgânicas oxigenadas que caracterizam a molécula de um carboidrato? Ela tem que ter a função cetona ou a função aldeído. Sexta, polissacarídeos são carboidratos complexos que têm mais de 4 moléculas de monossacarídeo. Então, pessoal, o monossacarídeo só tem uma molécula. O disacarídeo tem 2 moléculas ligadas. E o poli tem muitas moléculas ligadas. 4 moléculas ligadas uma na outra, 5, 6, 10, 20 moléculas ligadas, tá bom? Então, o polissacarídeo, ele é formado por vários milhares de monossacarídeos ligados entre si. Qual das frases abaixo indica a presença de um polissacarídeo? Vamos lembrar aqui. Letra A, gente. O que diz na letra A? Juliana adora fazer mingau de amido de milho para os filhos. Gente, o amido, a gente viu lá em cima na outra questão, que o amido, ele é um carboidrato e ele está presente no grupo dos polissacarídeos, certo? Então, no caso, a alternativa correta seria a letra A mesmo. Mas vamos ver as outras alternativas. O pai de Joãozinho fica horas tomando cerveja com os amigos. Gente, qual é o carboidrato que forma a cerveja? Que a gente viu ainda agora é a maltose. A maltose, gente, é um disacarídeo, certo? Não é um polissacarídeo, então a letra B está incorreta. C. Dona Lúcia sempre sente um desconforto na barriga após tomar leite, pois ela é intolerante à lactose. Gente, a lactose, ela é um disacarídeo também. Por isso que está incorreta. Letra D. Gracinha sempre leva frutas como fonte de carboidratos para merendar na escola. Frutas, pessoal. A fruta, ela tem o carboidrato chamado frutose. E a frutose é um monossacarídeo, ok? Então, como a questão queria um polissacarídeo, aí como a gente viu que é o amido, a alternativa correta é a letra A. Na 7ª questão, a gente vai completar aqui a frase. Os carboidratos, também chamados de açúcares ou hidratos de carbono, são moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para os seres vivos. Então, qual é o nutriente que é a principal fonte de energia para o organismo dos seres vivos? Carboidratos. Com exceção do mel, todos os carboidratos são de origem vegetal. Tá, pessoal? Então, em via de regra, 98% dos carboidratos são de origem vegetal. Porém, a gente tem a exceção do mel, que é um carboidrato, mas ele é de origem animal, porque ele é produzido a partir da abelha. E eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos apresentam átomos de carbono em sua molécula e seus principais representantes são a glicose e a frutose. Além da gente ter também no grupo dos monossacarídeos a galactose
mas as duas principais é a glicose e a frutose. Então, a 7 é a letra B. 8. Marque a alternativa que indica corretamente o nome da proteína que atua no transporte de oxigênio. Então, a gente vai saber, pessoal, o nome das proteínas que está presente nas hemácias, na constituição das unhas e a proteína do leite. Então, a proteína presente nas hemácias, pessoal, é a hemoglobina. A proteína que constitui as unhas é a queratina e a proteína do leite é a caseína. 9. Nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas. Quem são essas outras moléculas que formam a proteína, gente? São os aminoácidos. Então, se eu tiver um aminoácido e ligar em outro aminoácido, e ligar em outro aminoácido, e ligar em outro aminoácido, e assim por diante, eu vou formar uma grande corrente, e essa grande corrente é a minha proteína. Então, assinale a alternativa que menciona quais são essas moléculas que formam as proteínas. Aminoácidos. E a questão 10, a gente vai ver a estrutura de um aminoácido. Pessoal, a estrutura de um aminoácido, ele tem um carbono central. E o próprio nome aminoácido já diz pra gente quais são esses compostos. Olha só, amino e ácido, ou seja, eu tenho um grupo amino, eu tenho um grupo ácido. O grupo amino é o grupo NH2. O grupo ácido é esse aqui, COOH. É o ácido carboxílico. Além disso, nós também vamos ter um hidrogênio na constituição do aminoácido e a gente tem um radical. Então, o que é que constitui o aminoácido? O grupo amino, o grupo ácido carboxílico, um hidrogênio e o grupo R. Então, a questão 10 a gente vai preencher justamente com essas palavras. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem um átomo de carbono, ao qual se liga um átomo de hidrogênio. O grupo carboxila, gente, isso aqui é o ácido carboxílico. O grupo amina, que é o NH2, e um radical R. Então, letra A. 11. A estrutura ao lado é. Gente, que estrutura é essa mesmo? Então, vamos relembrar aqui o assunto de triglicerídeo. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos um álcool, que nós chamamos de glicerol. Nós temos aqui, ó, 3 moléculas de ácido graxo. Quando a gente bota para reagir essas duas substâncias, elas vão formar um triglicerídeo. Esse triglicerídeo é a mesma coisa que o nome lipídio, que é a mesma coisa que as gorduras e óleos, ok? Então, como que se dá a formação de um triglicerídeo com a reação entre o glicerol e o ácido graxo? Então, essa estrutura aqui que a questão quer saber, ela é o que, gente? Um álcool? Não. É um triglicerídeo? Sim. É uma gordura? Sim. É um ácido carboxílico? Não. Então, a gente está entre triglicerídeo e gordura, que tá a mesma coisa. A resposta está correta. Na letra B diz assim, é um triglicerídeo e contém a função éster. E na letra C é uma gordura e contém a função ácido carboxílico. Pessoal, falei para vocês que quando o glicerol reage com o ácido graxo, eles irão se unir aqui, ó. Nessa união vai formar essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, que é chamada de éster. Então, qual é a estrutura orgânica presente no triglicerídeo? O éster. Por isso, a resposta correta é a letra B. Quimicamente, os lipídios são estruturas orgânicas produzidas a partir da reação entre as substâncias.
Quais são as substâncias que formam o triglicerídeo ou o lipídio? Acabei de colocar aqui, né? Eu tenho um álcool, que é o glicerol, reagindo mais ácidos graxos. Tá? A resposta é só essa. E 13. Diferencie triglicerídeo saturado de triglicerídeo insaturado. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre esses dois triglicerídeos? Perceba que nesse triglicerídeo primeiro, ele só tem ligações simples. Ligações simples. Logo, essas ligações simples indicam que o meu triglicerídeo é saturado e confere a essa gordura ser sólida. Entretanto, no segundo triglicerídeo, observe que aqui tem ligações duplas. Essas ligações duplas nós chamamos de insaturações. Como ela tem essas ligações duplas, que são insaturações, esse triglicerídeo é um triglicerídeo insaturado, que confere a minha gordura ser líquida, como, por exemplo, os óleos, que são líquidos. Então, essa é a diferença entre um triglicerídeo saturado e insaturado. O triglicerídeo saturado só tem ligações simples na sua estrutura e ele é sólido em temperatura ambiente. Já o triglicerídeo insaturado, ele tem ligações duplas, por isso ele é insaturado e ele é líquido em temperatura ambiente.